Nacional. Mansueto, por favor. Obrigado, senador Tasso, pelo convite. É um prazer estar aqui e tentar discutir com vocês os problemas que o Brasil está passando, tanto na parte da indústria quanto também um pouco da questão fiscal. Eu vou falar muito rapidamente da questão fiscal, porque se hoje o Brasil tivesse uma folga fiscal, a gente não teria um problema tão sério na indústria. Por quê? Se o governo tivesse folga fiscal, ele poderia simplesmente reduzir a carga tributária em cima da indústria. Como ele não tem essa folga fiscal, e ele não tem essa folga fiscal por conta de políticas que foram adotadas nos últimos 10 anos, a gente está numa sinuca de bico. Que sinuca de bico é essa? O Brasil hoje, ele é um país caro para produzir bens intensivos em trabalho. Para produzir uma camisa no Brasil e um sapato é muito mais caro do que países que têm o custo da mão de obra mais barato. Por outro lado, o Brasil também é muito caro para produzir máquinas e equipamentos. Então, o Brasil hoje, ele está no pior dos mundos. A gente nem consegue concorrer com a China e nem consegue concorrer com a Alemanha. E o que sobra? Essa é a grande pergunta. Então, vou fazer rapidamente um retrospecto da questão fiscal, como é que foi o primeiro ano da presidenta Dilma na questão fiscal, onde a gente chegou e o problema da indústria, que por enquanto não está resolvido. A tendência dos próximos anos é aumentar mais ainda a importação de produtos manufaturados e a indústria brasileira perder participação no PIB, e você realmente tem um problema de perda de postos de trabalho em vários setores da indústria. Bom, um primeiro ponto é isso. Vamos dar uma olhada, um mais longo prazo, o que é que está acontecendo com o gasto fiscal, depois falar um pouquinho de investimento público, a desindustrialização e conclusão. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte: de 1970 até 1992, a carga tributária no Brasil era semelhante à carga tributária dos Estados Unidos, era 25% do PIB. Então, quer dizer, durante mais de 20 anos, a carga tributária no Brasil era em torno de 25% do PIB e o investimento público era muito alto. A partir de 93, a carga tributária no Brasil cresce e chega recentemente a 36% do PIB. Aí vocês poderiam perguntar, quer dizer, então a situação ficou melhor? Não, porque o investimento público desse período todo caiu. O Brasil hoje, ele gasta com investimento público mais ou menos a mesma coisa que gastava em 95, 96, quando essa carga tributária era bem menor. Então a gente aumentou muito a carga tributária e não aumentou o espaço para o investimento. Isso é um grande problema que a gente tem hoje. E de 91 a 2011, o que você tem é um crescimento brutal da despesa primária. Tanto a despesa primária, sem contar a transferência para Estado e município, como também um pouco transferência para Estado e município, que é mais uma coisa recente, porque aumentou muito a arrecadação de impostos. Claramente, a gente tem ali, de 91 a 94, a despesa primária cresce muito, que é o efeito da Constituição. É bom a gente lembrar que antes da Constituição, mais de 80% dos funcionários públicos eram seletistas. Quando você teve a Constituição, depois que ela foi aprovada, da noite para o dia, 80% dos empregados, dos servidores públicos, passaram a ser estatutários. Como muitos estavam se aposentando, isso teve um impacto brutal no crescimento, no gasto do governo com a aposentadoria do servidor público. E depois você tem uma coisa que todo mundo já sabe, mas é bom lembrar, você tem um crescimento muito grande do gasto com o INSS. No início dos anos 90, o gasto de INSS no Brasil era 3,5% do PIB, e agora em torno de 6,8%, 7% do PIB. Essa foi uma despesa que cresceu muito. Teria crescido muito mais se o governo Fernando Henrique Cardoso não tivesse feito a reforma que fez em 98, 99, com a criação do fator previdenciário. Por que é que não se acaba com o fator previdenciário? Porque foi uma medida importante para controlar esse crescimento. É bom a gente lembrar que, em questão de previdência e em questão de pensão, o Brasil é um caso atípico. Qualquer lugar do mundo, por exemplo, quando uma pessoa morre, o que o companheiro, a esposa ou o esposo vai receber de pensão depende do número de filhos que ele tem, da idade que ele tem e se ele tem ou não uma fonte de renda alternativa. No Brasil, isso não acontece. Se eu morrer hoje, a minha esposa vai receber meu salário integral e vai possivelmente se casar com uma pessoa mais jovem. Então, vai ter a ser melhor para ela. Quer dizer, não tem restrição em pensões no Brasil. A gente é claramente um ponto fora da curva. Dito isso,
o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com o período mais recente? O período mais recente, quer dizer, 99 é um ano importante, por quê? Porque a partir de 99, o Brasil ele começa a gerar sistematicamente superávit primário. Quando você pega a receita de contribuições e impostos e tira a despesa primária, não está incluído juros, o Brasil passa todos os anos a gerar um superávit primário. E de 99 a 2002, você tem uma série de reformas institucionais que modificaram esse país, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a renegociação da dívida dos estados. Então, você consegue, num período de 3, 4 anos, fazer reformas muito difíceis que mudam a cara desse país. Apesar disso, que foram anos difíceis, o que é que mostra o gasto público de 99 até hoje? Grande parte do crescimento do gasto público, ele se dá, de novo, em gasto de INSS e em gastos sociais. Gasto social não começou no governo Lula. Gasto social, ele decorre da Constituição, dos programas que foram feitos ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso. É bom a gente lembrar o seguinte: o sistema de saúde único, o Sistema Único de Saúde, ele está lá na Constituição. Agora, toda a regulamentação do Sistema Único de Saúde, ele ocorreu ao longo dos anos 90 no governo Fernando Henrique. Inclusive, a emenda 29, que foi que criou o principal funding para o Sistema Único de Saúde, é uma emenda do PSDB de 2000. Então, você tem crescimento do gasto social de 99 a 2011 e de INSS. Você tem um crescimento da despesa primária nesse período de 3 pontos do PIB, sendo que 2,6 do PIB é gasto social e INSS. Resultado, não sobrou muito espaço para o crescimento do investimento. E aí vem a seguinte pergunta: você olha esse dado, e aí você olha o dado de gasto com pessoal em relação ao PIB, aí você fala, o gasto com pessoal... o gasto de pessoal em relação ao PIB não aumentou muito. Ali está o gasto com servidores ativos e inativos dos 3 poderes: governo federal, executivo, judiciário e legislativo. Você fala, mas o gasto com pessoal não aumentou muito. Acontece que a tendência era esse gasto com pessoal ter caído. O Brasil, desde 2003, 2004, ele teve a sorte, ele teve um presente dos deuses, que foi o boom de commodities. Os termos de troca do Brasil, de 2008 para 2011, aumentaram 30%. O país ficou mais rico sem fazer coisa alguma, só porque o preço do que a gente importa caiu e o preço do que a gente exporta aumentou. E isso, naturalmente, leva a um crescimento mais rápido do PIB. A tendência desse gasto com o pessoal era para ter caído. Por que isso não aconteceu? Isso não aconteceu pelo seguinte motivo. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é olhar dado em relação a PIB. Como o gasto com o pessoal, você vê o gasto com o pessoal em relação a PIB não cresce muito, então você fala, isso não é problema. Isso é errado. Por quê? Porque o PIB do Brasil começou a crescer mais rápido por várias coisas, entre as quais as reformas que a gente fez ao longo dos anos 90 e 2, o boom de commodities. Se o PIB está crescendo mais rápido, ao contrário, você poderia ter feito um ajuste fiscal indolor, você poderia ter feito um ajuste fiscal meramente controlando a velocidade de expansão do gasto. Ao invés da gente fazer isso, o que se fez foi expandir mais ainda os gastos. Então, era na realidade para o gasto ter caído muito em relação ao PIB, e isso não ocorreu. E aqui você tem uma coisa interessante, que você olha o dado de gasto sobre PIB, dá a impressão que o segundo governo Lula, ele foi muito econômico. Passou de 16,96 no último ano do primeiro mandato do governo Lula para 17,44 do PIB, se a despesa primária não inclui transferência para Estado e município. Então, foi um crescimento muito pequeno. Ou seja, olhando esse gráfico como proporção do PIB, dá a impressão que o segundo governo Lula foi muito econômico. Isso é verdade? Não. Porque, vamos olhar o gasto real, vamos olhar o crescimento do gasto real nesses... Governo Fernando Henrique Cardoso 2, 99 a 2002, Lula 1 e Lula 2. Todo o aumento que a gente teve de crescimento do PIB decorrente de condições mais favoráveis para o Brasil, porque você teve um boom de commodities, grande parte disso a gente transformou em aumento de gasto. Por isso que eu falo que a gente perdeu uma janela de oportunidade muito boa para aumentar o investimento público. Aí você pode falar, mas em 2008 o país teve uma crise e o governo teve que fazer uma política anticíclica.
Política anticíclica se faz com aumento de investimento público. Você aumenta o gasto do governo com investimento público, com o seguro-desemprego. Passou a crise, aquele gasto cai, se reduz. O que foi que mais cresceu no segundo governo Lula? O que mais cresceu no segundo governo Lula, a gente olhando aqui, foi gasto com pessoal e INSS. Isso não é política anticíclica. Por quê? Porque depois da crise o gasto continua. E isso vai explicar o problema que a gente está hoje. E vocês vão me falar, mas a crise, ela foi ruim para o Brasil? Foi em termos, ela foi ruim, foi. A gente teve um problema em 2008, mas a economia se recuperou muito rápido e, em parte, teve isso aqui, que eu já falei, que foi um brutal ganho de termos de troca. Isso aí é o termos de troca do Brasil de 1989 a 2011. Até abril de 2008, ele estava em 101. De abril de 2008 até agora, maio de 2011, ele sai de 101, vai para 130. Você teve um ganho de trocas brutal. Nenhum país do mundo que tem ganhos de troca pode reclamar isso. O país fica mais rico. O problema é o que é que você faz com essa riqueza, com esse maná dos deuses. E no caso do Brasil, o governo resolveu gastar grande parte desse enriquecimento com gasto corrente.